Queridos amigos e irmãos, espero que vocês estejam bem, sob os cuidados de Deus, nesse tempo de distanciamento social. Nós ainda não podemos estar presencialmente juntos, mas oramos para que Deus nos envie uma vacina, um remédio que nos permita retomar a vida em comunidade. Sentimos falta do abraço, sentimos falta de estar no templo, na igreja, de nos abraçar e de poder demonstrar carinho. O texto para o nosso domingo, que é o quinto domingo da Páscoa, é da carta do apóstolo Pedro, da primeira carta dele, o capítulo 3, os versos 13 a 22, que eu leio a seguir. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água que representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Eu não sei se você já viveu essa situação, mas tem pessoas que de repente descobrem que a casa do vizinho foi assaltada, que invadiram enquanto eles estavam fora e roubaram todos os seus pertences. É uma situação extremamente preocupante para quem vive isso. Mas se você é o vizinho e escuta uma notícia dessa, provavelmente você tomará algumas providências. Colocará mais segurança na sua casa, colocará um alarme talvez, um cachorro para cuidar da casa quando não está, nunca se sabe, mas a gente vai fazer alguma coisa. E o que acontecia com os membros da igreja para onde o apóstolo Pedro escreve, e ele escreve para os cristãos da Ásia Menor, para as igrejas de lá, um lugar que hoje é a atual Turquia, ele escreve para confortá-los. Porque os cristãos da Ásia Menor tinham escutado o que estava acontecendo em Roma. O imperador era Nero, nessa época, e ele acusou injustamente os cristãos de terem incendiado uma parte da cidade de Roma. E alguns historiadores dizem, inclusive, que quem fez isso foi ele mesmo, foi a mando dele. Mas ele acusou os cristãos e começou uma perseguição por todo o império sobre os cristãos. Os cristãos eram então denunciados, presos, alguns eram queimados vivos, outros eram levados para os jogos, no Coliseu, eram atacados por animais selvagens ou por gladiadores e perdiam as suas casas. Era uma situação terrível que ninguém quer viver. E os cristãos da Ásia Menor começam a ouvir o que está acontecendo em Roma. E eles começam a ouvir e se assustar e a se preocupar, como de fato eles tinham razão para se preocupar. Com essa situação acontecendo em Roma, o que eles deveriam fazer? Comprar armas,
montar um pequeno exército para se defender, fugir. Essas dúvidas estavam nas suas mentes. E é para dentro dessa situação, desse contexto, que o apóstolo Pedro escreve. E escreve para dar força e consolo. E ele diz para os cristãos: vocês têm que continuar fazendo o bem. Vocês não vão ser recriminados por fazerem o bem. Ok? Ele entende também, na mesma frase, ele já faz o porém, que mesmo fazendo o bem, há pessoas que vão perseguir os cristãos. E por trás da perseguição dos cristãos, nós temos que ver, não é simplesmente algo pessoal que pessoas fazem, mas é também algo do mundo espiritual, onde o mundo todo que está debaixo do poder e da influência do maligno, de Satanás, se volta contra os filhos de Deus que estão nesse mundo. Então ele diz: bom, mas se alguém perseguir vocês por vocês fazerem o bem, então vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, vocês são dignos de louvor. E aqui nós podemos perceber como o Evangelho, quando corretamente vivido, ele inverte toda a situação, toda a lógica que a gente tem na vida. Porque a lógica que a gente tem é o seguinte: vou fazer bem para aqueles que me fazem bem, para quem eu tenho uma reciprocidade. Eu não vou fazer bem àqueles que me fazem mal. E o apóstolo Pedro vai lembrar do exemplo de Jesus, dizendo: o Senhor morreu pelos injustos. O Senhor morreu por aqueles que não o amavam. Veja, se o mestre teve esse caminho de cruz, então o discípulo há de seguir esse caminho também. Também será perseguido. Por isso, se estamos bem, demos graças a Deus. Se somos perseguidos, demos graças a Deus também. É claro que é muito tranquilo falar isso aqui do Brasil, onde nós não temos uma perseguição como foi a do Império Romano, por exemplo. Mas há lugares no mundo onde essa perseguição existe, de fato. Eu, por exemplo, acessei o site da Missão Portas Abertas, que trata com esse assunto no mundo todo, e peguei os 10 primeiros colocados de perseguição no mundo. E os países que eles citam lá nesse ranking são a Coreia do Norte, o Afeganistão, a Somália, a Líbia, o Paquistão, a Eritreia, o Sudão, o Iêmen, o Irã e o sul da Índia. Nesses lugares, ser cristão é uma sentença de problemas, é uma sentença de perseguição e talvez até uma sentença de morte. Bom, para esse clima que o apóstolo Pedro escreve, nós temos que nos considerar também felizes se a vontade de Deus for passar por provações, se for passar por perseguições. Mas a gente não precisa ser temeroso. Se alguém me perguntasse assim: pastor, você está pronto para morrer pela sua fé? Você tem certeza de que se você for perseguido, você permanecerá firme? Então a minha resposta terá que ser: eu não sei. Mas eu espero que, se isso acontecer comigo, o Espírito Santo me capacite e me dê forças para passar por essa provação em nome de Jesus, assim como também os nossos irmãos lá do primeiro século também passaram. É verdade, é o Espírito Santo que faz a obra em nós. Nós podemos nos dispor. E nós temos que louvar a Deus pelo nosso país. Um país que tem liberdade. Você pode comprar facilmente uma Bíblia em qualquer livraria. Nós muitas vezes deixamos de agradecer pelo nosso país. A gente, claro, vê as coisas ruins que tem, e tem, de fato, como todo país tem, mas nós precisamos agradecer pela bênção de sermos também brasileiros. O cristão, mesmo no Brasil, sofre ameaças e perseguições. Não, como eu já falei, com risco de vida, mas nós podemos ser preteridos no emprego, nós podemos
ser deixado de lado. Nós podemos, na universidade, ser colocado como uma pessoa pouco intelectual, embora que nas fileiras dos cristãos tenhamos pessoas com muito estudo e com um grande conteúdo, escritores, matemáticos, físicos e assim por diante, mas ainda assim você pode ser considerado uma pessoa de pouco conteúdo racional, porque crê. E aqui chega num outro ponto que o apóstolo Pedro coloca na sua carta, porque ele diz: estejam prontos para explicar para qualquer pessoa a fé que você tem, a esperança que você tem. Explicar por que você crer assim e fazer isso com educação, com respeito, sem agredir aquele que não crê, para que talvez, pelo seu testemunho, ele também seja alcançado pela palavra de Deus e também venha a ter um encontro com Deus pessoal e seja por ele convertido. Sim, o apóstolo Pedro está apontando para o testemunho cristão. E aqui tem um caso bem interessante. Veja que ele diz: se alguém perguntar para você da sua fé, você responde. Não quer dizer que você precisa esperar, mas o que me chama a atenção é que as pessoas acabam vendo no cristão, acabavam vendo naquele tempo e veem hoje também, que ele é uma pessoa diferente, que ele é uma pessoa que age diferente, que tem valores diferentes. E a gente precisa se perguntar, se isso não acontece, que as pessoas nos perguntam a respeito da nossa fé, talvez seja porque nós não estamos vivendo essa fé de fato. Talvez nós estejamos confundindo ter a fé, viver a fé cristã, com ser membro de uma igreja, com estar em uma igreja. E estar em uma igreja não é mal, é ótimo, é uma bênção de Deus. Mas o que nós não podemos confundir é ser membro de uma igreja, e há pessoas que são membro porque o pai foi membro, porque o avô foi membro, porque está lá porque os seus amigos estão, porque é um ambiente bom, mas que saem do ambiente da igreja e vão viver as suas vidas como se Deus não existisse. É aquilo que alguns autores já chamaram de ateísmo prático, né? Mesmo o ateísmo cristão. É diferente quando você vive a sua fé no seu dia a dia, quando você no seu emprego não participa de negociatas, quando você é honesto, quando você não mente, quando você não age contra a lei de Deus e a consciência, e você é perguntado a respeito disso. Afinal, por que você age assim? Afinal, por que você é assim? Por que você é diferente? Tá? Explicação da fé é pregar o Evangelho, é simplesmente falar daquilo que está no nosso coração, daquilo que mudou a nossa vida, daquilo que fez a nossa vida um antes e um depois do encontro com o próprio Cristo. É verdade, do encontro com o próprio Cristo, que acontece de maneira muito íntima e pessoal. E cada pessoa precisa ter esse encontro, e eu desejo que você tenha esse encontro, se não teve, muito em breve com o Senhor, para experimentar o que é a vida abundante, para experimentar o que é a vida verdadeira, o que é a verdade. Essa carta do Pedro trouxe para os cristãos da Ásia Menor força, esperança, e botou as coisas na sua devida, no seu devido horizonte, na sua devida proporção. Porque mesmo que tenhamos que sofrer agora por um tempo, na vida que está por vir, não será assim. O que Deus tem guardado para os seus filhos é muito maior do que qualquer coisa que essa vida que vivemos pode nos dar. Deus tem coisas inimagináveis para nós. Portanto, nós amamos essa vida, nós testemunhamos, nós entendemos que ela é presente de Deus, mas o cristão não vive só por essa vida. Ele olha para além da vida. O seu horizonte está para o novo céu e a nova terra. A nova terra prometida, nós podemos dizer assim, o retorno ao paraíso, a comunhão com Deus, o retorno ao abraço afetivo de Deus, ao ver face a face, ao conversar com Deus diretamente.
Sim, nós não podemos entender tudo o que Deus tem guardado para nós. O apóstolo Pedro, ele chama a atenção também dos cristãos para uma coisa, para o seu batismo. E ele diz: vocês foram batizados em Cristo. Portanto, que o batismo seja o sinal para vocês da fé e do pertencimento a Jesus. Sim, que o batismo que vocês têm, que foi aproveitado no momento em que vocês creram no Evangelho, que ele seja o sinal visível de que vocês têm um novo dono e que vocês têm um amor no coração que está em dívida com as pessoas desse mundo, que está em dívida com a criação de Deus. Eu posso lembrar que eu tenho que viver meu batismo no dia a dia. Esse é o lema da nossa igreja para esse ano, viver o batismo. Foi o Martinho Lutero disse que nós temos que todo dia afogar o velho Adão, porque ele sabe nadar, ele vem à superfície de novo. Sim, nós somos pecadores, mas somos pecadores perdoados e a lei do amor agora está em nosso coração. Portanto, o cristão deve amar, mesmo quando as situações são difíceis. Eu desejo que Deus te abençoe, para que você seja sal e luz nesse mundo, para que outras pessoas venham a crer por meio de você, que elas percebam que tem algo diferente em você e algo que é muito melhor. Que nós aprendamos a amar de graça, sem esperar retribuição. Que nós aprendamos de Cristo a amar aqueles que não nos amam, aqueles que nos perseguem, orar por eles, abençoá-los. Que Cristo transforme o nosso coração para a honra e glória do seu nome. Que nós aprendamos a amar como Jesus nos ama. Amém.